Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Videocast Car, gravado diretamente dos estúdios do nosso canal do carro, com o patrocínio da JR Automotiva, Sabó, Renotec, Retífica Ponsano e Ultracar. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre empreendedorismo. Escolhemos esse tema porque é um tema que muito se fala, né? Muitas pessoas querem empreender e querem saber um pouco mais sobre isso. Eu vi uma matéria no site Poder 360 que disse o seguinte, que o Brasil passou a ser o 7º no ranking mundial de empreendedorismo. Olha que número legal. Somente em 2021, 3.600.000 novas empresas foram abertas. É um número bastante expressivo, não é? E por isso que nós vamos falar sobre esse assunto aqui. E afinal, quais são as vantagens e desvantagens de empreender? Quais são as dificuldades? Quais são os principais pilares que norteiam, que fortalecem, que servem de base para que o empreendedor tenha sucesso? Bom, para responder essas e outras questões, eu trouxe aqui um convidado especial, que é um grande amigo e parceiro comercial. Esse cara, ele é medalha de ouro no Senai. E no Mercado Livre tem a classificação Platinum. Não é para qualquer um, né? Ele se especializou na marca Renault, abriu uma oficina mecânica, abriu uma loja de autopeças, criou uma marca e abriu franquia dessa marca. E ele está aqui hoje para trocar ideias e trazer um pouco dessa experiência para compartilhar com todos vocês aqui. Então, seja muito bem-vindo, Ailton. Olá, Tenório. Muito obrigado. Agradeço aí por ter convidado participar desse primeiro podcast. É um prazer estar aqui e é uma honra de inaugurar esse novo canal que vai trazer muitas informações relevantes, úteis para as pessoas e por ser também uma coisa que com certeza vai ficar gravado na história. Ah, esse vai, com certeza. Olha, já fazia muito tempo que eu tinha esse programa na minha mente. Eu vinha formatando isso aqui, me preparando, porque é totalmente diferente de gravar vídeo para o YouTube, né? A estrutura é diferente, não sei se vocês perceberam o cenário, microfone, né? Tudo diferente. E eu, para ser sincero, não sabia como fazer, estou aprendendo agora. Então, alguns errinhos, algumas dificuldades que nós tivemos aqui, por favor, releve, porque a gente está aprendendo, tá? Que, aliás, se você gosta desse tema empreendedorismo, se tem alguém que você conheça que gosta desse tema, ou que está empreendendo, ou quer empreender, manda lá um link já para essa pessoa, compartilha com ela, porque tenho certeza que daqui alguma informação interessante, útil para ela, vai sair, beleza? Então já manda lá para essa pessoa que você conhece e quer compartilhar, beleza? Então, Ailton, seja muito bem-vindo. Eu quero já começar fazendo algumas perguntas. Está preparado? Preparadíssimo. Tenho aqui algumas perguntas que eu selecionei de alguns internautas que perguntaram para mim sobre empreendedorismo, e quando eu anunciei que eu ia fazer esse vídeo, esse podcast, já faz um tempo que eu anunciei, eles mandaram algumas perguntas e eu gravei algumas aqui. Perfeito. Então, mas antes ainda de falar da pergunta que está aqui no meu computador, eu quero saber essa história da medalha de ouro no Senai. Como que foi isso? Bom, esse foi um momento bem marcante na minha vida, pelo seguinte, eu sempre gostei de automóveis desde pequeno. E lá, quando eu tinha meus 14, 15 anos, meu sonho era ser mecânico de automóvel. E para isso, nada melhor do que o Senai. Sim. Que é a melhor escola para esse tipo de ocupação. Só que eu venho de família humilde, sempre estudei escola pública, e o Senai ele tem uma espécie de vestibulinho, né, para você poder entrar lá. E eu fiz a primeira prova, não consegui passar, estudei mais, fiz a segunda prova, não consegui passar, e eu só tinha mais uma oportunidade porque existe uma faixa temporal, né? Existe uma faixa de idade, né? Isso, para você poder participar desses cursos. Então eu fui fiz uma escola particular de reforço, e eu trabalhava para pagar essa escola, e eu fiquei, nesse momento aí que eu estava pagando, fiquei desempregado e iria sair da escola. E a diretora fez uma oferta para mim, olha, se você quiser, no caso, estudar aqui de graça, só que se você se comprometer que você vai passar, você pode continuar. Eu fiquei até abismado com a proposta dela, mas claro, eu aceitei o desafio.
estudei e consegui entrar no Senai, ou seja, entrei raspando. Porém, como eu gostava muito do que eu fazia, eu me dediquei ao máximo durante 2 anos do treinamento. Terminando esse treinamento, esse curso, fui convidado a participar de um campeonato estadual na minha ocupação, que era mecânico de automóvel. E consegui obter a medalha de ouro, que foi a primeira medalha para a escola no qual eu estudei na categoria mecânico de automóvel. Que belo feito, hein? E desde então, graças a Deus, a gente vem seguindo a carreira aí, e um dos patrocinadores desse evento, desse campeonato estadual, uma das montadoras era a Renault. Nesse momento a Renault me convidou a fazer um teste para poder trabalhar na fábrica. Eu fiz o teste, consegui passar e entrei nessa marca e não saí mais. Fiz vários treinamentos lá dentro, me formei em coordenador técnico, que é um dos maiores feitos na área técnica da reparação, do pós-venda, e trabalhei lá durante 9 anos e saí e decidi empreender e montei a Renotec e segui em frente. Puxa vida, hein? Então você se capacitou primeiro no Senai, depois na Renault, para depois você abrir a sua oficina. E como foi quando você abriu sua primeira loja? Não, antes disso ainda, o que te motivou a empreender? Bom, o que me motivou a empreender é o seguinte, não foi uma coisa que aconteceu. Eu acredito que um empreendedor, ele tem isso com ele no seu DNA. Porque eu nunca fui uma pessoa de entrar em algum lugar ou ver alguma coisa simplesmente como situações normais. Sempre eu estava buscando como resolver determinado problema, como melhorar, como aquilo poderia faturar mais, qual que era a demanda do cliente. Ou seja, é uma certa inquietude e que a gente sempre fica procurando resolver os problemas. E isso eu acredito que é uma característica de quem tem uma veia empreendedora. Mas também, por curiosidade, a Renotec não é a minha primeira empresa, é a minha segunda empresa. A minha primeira empresa eu quebrei. Você quebrou a primeira empresa? Correto. A primeira empresa eu quebrei. O que aconteceu? Por incrível que pareça. Bom, trazendo esse fato aqui à tona, eu abri uma empresa que era uma oficina mecânica e estava tudo indo muito bem, tinha bastante clientes, eu tinha um conhecimento técnico equivalente para poder executar o serviço, tudo. Bom, conhecimento técnico não te faltava, né? Você foi medalha de ouro. Medalha de ouro, trabalhou 9 anos na Renault. Então não faltava conhecimento técnico, isso eu tenho certeza. Então, essa parte não foi o problema, mas eu quebrei cheio de clientes. Eu até fiquei 2 meses depois de ter encerrado as atividades da primeira empresa me perguntando qual era o motivo. Depois de 2 meses eu consegui achar a fonte, né, dessa falta de sucesso na primeira empresa, que era a parte administrativa. Eu tinha um nível alto de conhecimento técnico, tinha bastante clientes, a parte comercial estava indo bem, mas a administrativa eu não tinha. De uma nota de 0 a 10 eu me dava 0. Uau! 0 na realidade chega a ser até um elogio. Aí não dá, né? Isso foi no caso a sacada. Olha, eu preciso estudar a parte administrativa, só a parte técnica não é suficiente. Então a partir daí você começou a estudar a parte administrativa. Sim. Começou a seguir nessa linha, né? Daí eu fui fazer vários cursos, treinamentos, ou seja, tudo que existia de parte administrativa eu consumia. Livros, cursos, palestras, o que existia eu consumia. E aí eu consegui melhorar bastante, consegui ter uma visão melhor, consegui chegar a ferramentas que existem, como um plano de negócio. Aí as coisas foram ficando mais claras. E aí eu tive tempo suficiente e conhecimento para elaborar um plano de negócio. E depois de 9 anos trabalhando na Renault, eu saí e montei a Renotec. Inicialmente uma oficina mecânica especializada para veículos Renault. Então a Renotec começou com a oficina mecânica. Começou com uma oficina mecânica, porém já com um plano de negócio. Plano de negócio para se transformar em loja de autopeças. Isso. A loja de autopeças, as coisas foram acontecendo e a gente foi absorvendo. Afinal de contas, empreendedor não perde a oportunidade. Não. Oficina mecânica, consome peças, então a gente precisa ir, no caso, colocando peças no nosso estoque, o estoque foi ampliando. E aí teve também a questão de você aprender na prática. Né? A nossa empresa foi inaugurada em 2005, em 2008 veio a primeira crise, na verdade crise mundial, mas que afetou em cheio aqui o Brasil, e eu estava dentro desse barco. E a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. E houve sim dificuldades, por exemplo, os nossos fornecedores, que até então eles aumentaram os preços, acabaram com descontos e acabou inviabilizando o funcionamento da empresa. Nessa daí eu falei, eu tenho que partir para outra. Então, ou eu conseguia novos fornecedores, ou eu encerrava as atividades. Daí eu fui
No caso, é para outro país, buscar novos fornecedores, sem saber falar a língua, sem saber falar nada, mas... Você foi para qual país? Fui para a Argentina inicialmente. Fui de carro mesmo, né? É uma história um pouquinho longa, mas foi bem engraçada. Mas assim, fui para a Argentina, consegui ter contato com novos fornecedores, abrimos um leque e transformamos a empresa em importadora. Isso foi em 2008 para 2009. E aí a gente começou a importar. E uma das consequências no caso da importação é o acúmulo de estoque. Daí veio outra oportunidade, que é a oportunidade de crescimento de falar, vamos abrir uma nova unidade, né? Vamos começar em uma pequena rede. Abrimos uma nova unidade própria. Tá. Primeiramente na zona leste de São Paulo, no bairro do Tatuapé. E a loja foi super bem, conseguiu ter um ponto de equilíbrio rapidamente nos primeiros meses, já era sucesso. Abrimos uma outra loja, só que aí já é um pouquinho mais longe, abrimos na cidade do Rio de Janeiro, própria também. Então você já estava com 3 lojas próprias. Isso, e o plano de expansão estava funcionando. Abrimos depois mais outra loja na cidade de Campinas e fomos abrindo lojas. Deixa eu só fazer um parênteses. Olha só, quebrou a primeira loja, foi se capacitar e agora já está na 3ª loja. Vamos ver onde que isso vai chegar. Nesse interim também nós tivemos a marca própria, né, com produtos da própria Renotec, expandimos para outros países além da Argentina, a gente foi conhecer Itália, França, Estados Unidos, China, enfim, o mundo ficou pequeno, né? Romênia, e a gente conheceu uma pessoa que era da área de franquias, ela conheceu o nosso negócio e falou, seu negócio funciona muito bem, o que você acha de franquear? A gente, mas explica como funciona isso. A pessoa explicou pra gente, falou, vamos entrar nesse barco aí. E aí formatamos a empresa para se transformar em rede de franquias. E inauguramos a nossa primeira loja na cidade de Foz do Iguaçu. Chegamos ao total de 24 unidades entre lojas próprias e franqueadas. Que trajetória, hein? 24 lojas. 24 sendo lojas. Quantas próprias? Nós chegamos a 6 lojas próprias e o restante franqueadas. Sensacional, parabéns. Agradeço, agradeço em nome da nossa equipe, porque sem a nossa equipe a gente não teria chegado a esse sucesso. Qual foi uma dificuldade que você encontrou para abrir a primeira loja? Uma grande dificuldade. Tudo bem, você já passou, você estudou, ok. Mas uma grande dificuldade, uma barreira que você encontrou assim, que você teve que driblar para conseguir superar. Olha, foi uma grande dificuldade, mas como tinha o plano de negócio, essa dificuldade estava prevista, não foi uma dificuldade surpresa. Foi principalmente alugar o primeiro imóvel, porque as imobiliárias em geral, elas pedem uma série de documentos e históricos que quando você está começando não existe. Não existe esse histórico. Então, na minha prática, aconteceu comigo, eu paguei 1 ano de aluguel antecipado, porque eu não tinha histórico anterior de faturamento de nada, afinal de contas não existia empresa. Sim. Né? E aluguei o imóvel com 1 ano antecipado e conseguia iniciar as atividades ali e também ter um plano de marketing, porque é importante contar que no primeiro mês não entrava ninguém. Então eu fiz um plano de marketing agressivo. Na época, para começar a ver os primeiros clientes, eu fechava a empresa às 6 horas, ia para o Farol, distribuía panfleto. Você mesmo? Eu mesmo. Tinha poucos funcionários, né? E eu coloquei o seguinte plano, que no meu ponto de vista foi um agressivo, mas que deu certo. Eu vendia a peça e instalava grátis, não cobrava mão de obra. Aí começou a vir os primeiros interessados. E aí depois, nos próximos meses, eu fui reduzindo esse plano para desconto de 50%, depois 40%, até chegar no nível estável, mas aí a oficina já estava cheia. Então rapidamente eu consegui engajar ali. E daí para frente não parou mais, né? Só foi crescendo, comprando novos equipamentos, ampliando o estoque, contratando novos funcionários. E aí tem bastante água que passou por debaixo da ponte. Tem uma pergunta que fizeram aqui pela internet que eu achei bastante interessante. Quais são os 3 pilares, ou mais de 3, se você quiser citar, fundamentais para quem quer empreender? Porque muitas pessoas pensam que empreender é o seguinte, não, eu tenho dinheiro, eu vou comprar aqui as peças, os equipamentos, depende do tipo de negócio, né? E agora eu vou ser dono do meu próprio negócio. Só que não é bem assim, isso eu posso falar por mim mesmo, que eu também sou empreendedor. Mas eu quero saber de você, na sua visão, quais são os pilares, vamos falar 3 principais pilares que
que servem para nortear e fazer com que um empreendedor tenha sucesso? Olha, Tenório, para você ter uma empresa, ela tem que estar sólida e tem que estar baseada ali em várias ferramentas, vários pilares, né? São vários, mas realmente existem 3 que são, no meu entendimento, os principais. Existem outros que entram em segundo plano, mas são 3 principais. No meu ponto de vista, um deles, que é a espinha dorsal, a base de tudo, é o conhecimento. Você tem que conhecer... Vai anotando aí, ó, conhecimento. Vamos lá. Você tem que conhecer muito bem o que você está fazendo. Você tem ali que ter um conhecimento aprofundado do que você vai fazer, tanto micro como macro, né, do que você vai desenvolver, se você vai vender ou se você vai produzir algum tipo de serviço. Esse conhecimento, eu abro um pouco o leque para você ter tanto o conhecimento técnico, como principalmente, como aconteceu comigo, o conhecimento administrativo. Fundamental. Esses dois têm que estar trabalhando assim de lado a lado, de mãos dadas. Então, conhecer muito bem o que você vai fazer e conhecer muito bem a parte administrativa. Então, quer dizer, isso é um pilar que não dá para você abrir mão. Ok. O segundo pilar, que é muito importante também, é o pilar financeiro, que ele vem atrelado a um plano de negócio. Ou seja, uma empresa é igual eu vou associar aqui a uma criança como nasce. Precisa 100% de atenção, né? No caso da atenção financeira, você precisa ali saber quanto que você vai investir, você vai ficar um tempo sem ter faturamento, você tem que se sustentar, você tem que separar o caixa da empresa do caixa pessoal. Então, é necessário sim fazer as contas. Não dá para abrir empresa no famoso oba-oba. Vamos que vai dar certo. Isso aí é loucura. Isso aí é melhor jogar na loteria que você tem mais chance de dar certo. Então, recomendo no segundo pilar você fazer os cálculos exatos e você ter total clareza do investimento, do retorno, do tempo, para que você não se enrole na parte financeira. Afinal de contas, os bancos estão aí de braços abertos te esperando. Louco para te dar um empréstimo, sim, né? Aqueles juros baixos que quebra as pernas de todo mundo, né? Mas não é interessante você seguir esse caminho, porque é um caminho muito difícil de você sair depois, tá? E, no caso, um último pilar, não menos importante, mas que muitas pessoas acabam ignorando, mas no dia a dia isso vai bater na sua porta, é o pilar psicológico ou emocional. E o que é esse pilar psicológico ou emocional? Quando você monta um negócio, assim como uma criança recém-nascida, vai consumir muita energia sua. Ou seja, uma criança recém-nascida não faz você acordar 2 horas da manhã num pleno... Energia e tempo. Num pleno domingo, então a sua empresa também vai fazer com que você acorde ou talvez você nem durma. Então eu acho interessante você estar preparado psicologicamente e emocionalmente para se dedicar à empresa, principalmente nos primeiros momentos. Esses primeiros momentos demoram 6 meses, 8 meses, até 1 ano. Aliás, eu quero aproveitar esse gancho e complementar dizendo o seguinte: não só você se preparar, mas preparar também as pessoas que estão ao seu redor, aquelas pessoas que são importantes para você, sua família, namorado, namorada, esposo, esposa, filhos, né? Isso. Porque você vai ter que abrir mão de um tempo com eles para se dedicar para a empresa, não é isso? Por exemplo, dificilmente uma pessoa ela vive sozinha. Geralmente ela vive com alguém. Eu não vou aqui saber quem é, porque cada família é uma família única, né? Mas você tem pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, companheiro, companheira, enfim, você deve conviver com alguém. Quando você monta uma empresa, a empresa vai exigir muito de você. Por exemplo, ela vai exigir um tempo maior do que uma pessoa que trabalha na CLT. Ela vai exigir que talvez num feriado você abra a loja. Ela vai exigir que no final de semana talvez você vá lá pintar ou arrumar prateleiras. Não tem outras pessoas fazendo, principalmente uma empresa pequena. E as pessoas que estão com você, elas vão te apoiar ou elas vão te condenar? Porque as coisas vão mudar. E faz toda a diferença para você, né? Quando uma pessoa, se ela te apoia, ok. Mas se ela não te apoia, fica complicado. Aí você não vai poder entrar naquela situação de, e aí, fico exatamente com a minha família, faço tudo o que ela quer, descanso, feriado, sábado, domingos, ou foco na empresa? Você não precisa ter que escolher entre um ou outro, você precisa equilibrar as forças. Sim. A família tem que estar ciente do que você vai fazer, o que você vai passar,
E o negócio também tem que ser controlado para que você não fique 100% focado só nele e esqueça a sua família. Tem que existir o equilíbrio, mas tem que existir também ali o apoio. Né? Não adianta você decidir sozinho montar o negócio e as outras pessoas não estarem... É o famoso, né? Você combinou com alguém, mas esse alguém sabe que você combinou? É verdade. Aliás, muitas pessoas falam assim, você é dono do seu próprio negócio, e aí então você está sossegado, né? Tem tempo, você faz o seu horário. Não é bem assim. Tem gente que quer empreender para ter liberdade de horário, para ter um salário maior, né? Para ter um monte de coisas. Só que no final das contas, as coisas podem ficar invertidas. Porque quando você é CLT, você tem tudo certinho. Você tem horário para entrar, horário para sair, você tem férias, 13º, tem feriados. Todos os benefícios, feriados, né? Quando você é o dono do seu negócio, se você for entrar nessa onda de fazer tudo como fazia quando era um CLT, a empresa não prospera. Correto. Não é verdade? Sim. Então, para quem está querendo empreender, porque quer mais liberdade, quer mais tempo, então pensa melhor, porque a empresa toma muito do nosso tempo. É possível você ter mais liberdade, é possível você ganhar mais dinheiro, mas não é no primeiro momento. Não, de jeito nenhum. Você tem que fazer a empresa andar e você tem que ter muito conhecimento para que você consiga montar equipes, para que você consiga desenvolver processos e fazer com que a coisa realmente funcione e você fique dedicado à parte estratégica. Mas quando você monta uma empresa, existem níveis, né, no caso de qualquer empresa. Muitas pessoas até não percebem, mas existem. Você tem lá um nível operacional, que é onde as coisas acontecem. Você tem um nível tático, onde são executados os planos. E tem um nível estratégico, né, que é o nível pensante, né, onde que as coisas devem fazer, na verdade é onde está a direção da empresa. Quando uma empresa é pequena, você é esses 3 níveis. Na verdade é uma pirâmide, né? Aqui na base está o operacional, o tático no meio e o estratégico em cima. Que é onde o dono tem que estar. Correto. E nem sempre ele está lá. Perfeito. Porque tem até um ditado que diz assim, né? Quando você está fazendo algum serviço operacional na sua empresa, quem está fazendo a empresa crescer? Ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém então, lá no leme do barco. Não é errado você estar fazendo um serviço operacional, mas você tem que pensar, olha, eu tenho que estar no estratégico, então se hoje eu não consigo, não tem problema, tá tudo bem, eu vou fazer o operacional bem feito, mas eu vou trabalhar para que eu chegue no estratégico. E numa empresa pequena, falando basicamente de uma empresa em fase inicial, você tem que montar pessoas, montar equipes no operacional, você tem que ter pessoas sim na parte tática e você tem que trabalhar para conseguir chegar no estratégico o mais rápido possível, que aí no estratégico você vai ter a sua liberdade, você vai ter lá a sua retirada almejada, você vai colocar a empresa para uma visão, né, onde você imaginou que ela estava, você vai fazer com que ela chegue lá naquele resultado, mas isso realmente não é na fase inicial. A fase inicial é bem distante do básico que todo mundo vê aí, que de um empresário que acha que vai ser uma vida boa, tudo funcionando, tudo automático, não é bem assim. Tem a pergunta aqui do José Carlos, ele é lá de Maranhão. Ele perguntou o seguinte: Ailton, quanto tempo você demorou para abrir a sua primeira loja? Olha, em termos de execução da loja, foi em torno aí... Ela já estava planejada no papel, né? Então a gente já tinha ali basicamente o escopo dela, toda a arquitetura, o projeto, e saindo do papel para a execução, a primeira loja demorou aí na faixa de uns 90 dias. 90 dias. Agora uma pergunta minha. E hoje, para abrir uma loja, quanto tempo demora? Depois de toda essa estrutura pronta, esse plano de negócio, toda a experiência, a expertise que você acumulou, quanto tempo demora? Hoje, da escolha do ponto até a loja faturar o primeiro pedido, são 15 dias. Uau! 15 dias? 15 dias. Olha a importância de ter processos, de ter um plano de negócio, de saber exatamente como fazer, o que e quando. Perfeito, é isso mesmo. Sensacional. É necessário você implementar processos para que você consiga atingir os objetivos e melhorar a cada dia, né? Hoje, o que você faria de diferente se fosse abrir a primeira loja hoje? O que você faria de diferente? Olha, o tema é o seguinte, na realidade não é o tema, a palavra é conhecimento, mas aí vem a questão.
Aonde buscar esse conhecimento? Sim, livros, cursos, palestras, tudo isso é muito importante. Mas eu colocaria alguém como uma pessoa ou alguma coisa que eu queira atingir e procuraria ter o conhecimento daquela pessoa. Tipo um mentor, por exemplo. Um mentor, um exemplo a ser seguido. Eu quero ser, de repente, um padeiro. Eu não posso ser um padeiro sem referências. Então, quem é o melhor padeiro da região? Onde que é a melhor padaria? Quem que é esse cara? Eu quero conhecer. Eu quero saber como ele faz e, de repente, se eu posso conversar com ele. Como ele fez para chegar até lá. Como ele fez para chegar até lá, o que que ele faz de diferente, por que que ele é melhor, qual que é a história de vida dele, e se ele pode me mentorar, se ele pode passar essas informações, porque muitas vezes livros e palestras e cursos não falam o que acontece no dia a dia, somente aquela pessoa que passou por isso. A experiência, né? A experiência é uma coisa que não estão muitas vezes em alguns livros, em nenhum curso, mas não vale ouro, vale diamante. E você falou de livros, os livros eles podem nos ajudar muito a abrir a nossa mentalidade. Sim. Né? Eu acho que é muito importante alguns livros. Você poderia indicar pelo menos 3 para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Aliás, desde já eu quero agradecer a audiência de todos vocês que estão aqui. E olha, se tiver alguém que gosta de empreendedorismo, gosta de ser, que está querendo empreender, manda esse vídeo para essa pessoa, compartilha, ajuda ela, porque pode ser que tenha alguma informação aqui que possa fazer muito sentido para essa pessoa e ela certamente vai te agradecer. Legal? E se tiver alguma pergunta, pode postar aqui as perguntas, que tanto eu quanto o Ailton vamos responder com muito carinho e com muito prazer. Livros. Bom, Tenório, eu vou aproveitar o gancho, já que você tocou nesse tema de conhecimento. Por exemplo, você fez uma coisa louvável, você fez uma faculdade de administração, ok? É verdade. Isso é uma coisa louvável, você fez um gol olímpico para quem quer empreender. Já que você comentou, deixa eu só abrir para o pessoal aqui. Essa faculdade que eu fiz, quando eu fiz a faculdade, era um sonho que eu tinha de fazer, mas eu só fiz quando eu tinha 38 anos de idade e a minha empresa já tinha 18 anos de existência. E ainda assim eu entrei na faculdade, porque eu tinha certeza que aquilo que eu ia aprender na faculdade iria ajudar a administrar melhor a minha empresa. Eu fiz a faculdade de administração de empresas e é tudo isso que você falou. É sensacional e muitas coisas mudaram na minha empresa, na minha cabeça, depois que eu fiz a faculdade. Já que você falou, então eu tive que complementar aqui. Obrigado. Correto. Então, a faculdade de administração, para quem vai ter uma empresa, marcou um gol olímpico, não tem nem o que falar. É uma coisa que merece todo o reconhecimento. Mas eu vou colocar no caso aqui 3 opções de livros para quem está pensando em empreender, para quem está naquela famosa estaca zero, ok? 3 livros que eu gostaria de colocar é o seguinte: um livro muito bacana de se ler, de leitura simples, fácil, é chamado O Segredo de Luísa. Basicamente, aqui sendo bem rápido, ele vai contar lá a história de uma pessoa que quis empreender e que passa por todas as dificuldades e que essa pessoa pode ser você. Não tem nenhum tipo de ensinamento lá que uma pessoa simples não consiga entender. É um livro fácil, rápido e que vai tirar muitas dúvidas e que vai te abrir a mente para você poder pensar se você quer ou não entrar nesse caminho aí de montar uma empresa, de empreender, mesmo que seja você sozinho. Um segundo livro que eu acho também muito importante, mas é para quem já está próximo da execução ou está dentro da execução, na verdade é para qualquer pessoa, mas é um livro muito bom também, chama-se O Mito do Empreendedor. Ele tem uma pegada um pouquinho mais forte, né? Ele já pega um pouco mais na veia, né? Ele já entra ali quais são os fundamentos, o porquê que você é empreendedor, porquê que você decidiu ter uma empresa, realmente das dificuldades reais de que acontece de uma pessoa que tem uma empresa, dos braços fortes, né? Do que você tem de bom, do que você precisa melhorar. Então ele é um livro que de quem empreende tem que ler o livro O Mito do Empreendedor. É um livro muito bom e eu super indico. E em terceiro, e não menos importante, é um livro muito famoso, na realidade tem até uma série dele que é chamada Pai Rico, Pai Pobre. Né? Ele é um livro um pouco maior, tem muitas informações importantes, porém ele abre a sua mente não só para você empreender, como para a sua área financeira também.
Eu só faço uma ressalva que ele é de um autor americano, né, Robert Kiyosaki. E a ressalva que eu faço é o seguinte, ele conta esse livro do ponto de vista americano. E tem um detalhe lá que eu preciso traduzir aqui para vocês. Eu gostaria de traduzir, né? Porque esse conhecimento só tem quem mexe com isso. Por ser um ângulo americano, o ângulo americano da parte financeira, ele fala para você se endividar, para você pegar dívidas em bancos, esse tipo de coisa. Mas no cenário americano isso é bom, isso é favorável, isso é legal, porque lá a taxa de juros lá é muito baixa, né? O acesso ao crédito é muito fácil e a taxa de juros é muito baixa, e o cenário de crédito lá, ele incentiva que você tenha dívidas. E lá está tudo bem, isso é normal, funciona muito bem lá. No cenário brasileiro, use isso de maneira ao contrário. Evite se endividar, evite recorrer aos bancos, porque no Brasil isso não é bom e não vai te trazer muitos benefícios. Então é só você inverter essa ótica, de resto as informações lá são excelentes e vai mudar aí muita coisa, ou vai fazer você abrir os olhos com relação à parte financeira. É um livro também que eu super indico. Legal. E aí depois desses livros, eu vou dar uma dica aqui. Essa é bem light. Não que esses não sejam, né? Porque quando a gente está lendo ou estudando algo que a gente gosta, fica leve, né? A dica que eu dou para aquelas pessoas que dizem: ah, mas fulano teve muita sorte. Fulano conseguiu esta empresa porque ele teve sorte, né? Abriu num ponto legal, porque aí fica arrumando um monte de desculpas para justificar a sorte que essa pessoa teve. Então, leia o livro A Boa Sorte e você vai entender da onde vem a sua sorte. Ailton, qual que é o grande diferencial da sua loja? Então, para quem quer montar uma loja Renotec, adquirir o direito de usar a sua marca, qual que é o grande diferencial que vai ter essa loja? Olha, nós temos algumas vantagens para a pessoa que quer empreender com uma loja Renotec. Primeiro que você já começa com uma carteira de clientes ativa, ou seja, nós temos aí hoje mais de 100 mil clientes cadastrados no nosso sistema, ou seja, clientes ativos. Se você for montar em uma determinada cidade, você já leva no banco de dados aqueles clientes cadastrados para você já iniciar o trabalho. Você vai pegar um portfólio de peças já específico, ou seja, aquele portfólio de peças que já vendem, então você já vai saber o que vende. Outra coisa que é montada uma loja, além da sua loja física para você atender região, também você recebe uma loja online, ou seja, você já tem uma loja online para você poder vender para todo o Brasil. Então são diferenciais em que você já começa uma loja faturando, ou seja, é uma coisa muito boa, afinal de contas, se eu começar do zero e já começar do zero faturando, é bem diferente. O melhor dos mundos. E a outra coisa boa que eu vejo, né, é que a pessoa vai começar essa loja com toda a sua bagagem, toda a sua experiência daquilo que não deu certo, você já tirou. Sim, correto. E já aprendeu o formato que dá certo. Que funciona. Né? E isso você já vai passar de mão beijada para essa pessoa que está adquirindo sua marca, é isso? Sim, correto. A gente dá todo o treinamento de gestão, treinamento de marketing, sistema, treinamento da parte fiscal, o conhecimento, a gente transmite o conhecimento que a gente já tem, todas as orientações, desde escolha do ponto comercial, montagem da loja, utilização de sistema, até emissão de nota fiscal, tudo isso a gente passa para a pessoa, ou seja, praticamente a gente pega na mão e faz a pessoa começar a andar. Sensacional. Então, olha só, se você está pensando em empreender e quer partir para esse ramo de autopeças, Renotec é uma coisa excelente. Aliás, é um nicho de mercado, né? Se é na sua cidade, veja a possibilidade, só pensa assim, como seria se eu tivesse uma loja Renotec aqui na minha cidade? Já pensou? Então, se isso te interessar, fala com o Ailton, entra lá no site da Renotec, fala diretamente com ele, é possível falar, tá? Ele é uma pessoa acessível por enquanto, né? Então dá para falar com ele e tirar todas as dúvidas, troca uma ideia, tenho certeza que ele vai te receber muito bem. E diga que assistiu aqui, ó, e tenta conseguir ali um descontinho com ele, alguma coisa assim, que eu tenho certeza que ele é uma pessoa super boa para negociar. Legal? Bom, olha, eu quero te agradecer por essa sua presença, tenho certeza que abrilhantou aqui o nosso primeiro, que vai ficar marcado, nosso primeiro videocast, cara. Deus abençoe, com certeza
acredito que pelo seu talento, pelo seu sucesso e pela sua capacidade técnica e também pelos seus seguidores, tenho certeza absoluta que isso vai vamos trabalhar. É uma coisa épica, e agradeço a oportunidade de estar aqui nesse primeiro videocast. Legal. E olha, nós vamos trabalhar bastante para trazer novos temas, trazer assuntos aqui relevantes, nada de bate-papo furado, porque como vocês já me conhecem, eu gosto de trazer assuntos relevantes, como eu gosto de dizer, nutritivos. Então, se você tem alguma sugestão aí, coloca aqui embaixo nos comentários sua sugestão, a sua crítica sobre esse programa, porque esse é o primeiro que nós estamos fazendo, estamos aprendendo ainda, né? E claro que temos muito a melhorar, mas já melhoramos. Olha só o estúdio, microfone aqui, ó. E se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, que tanto eu quanto o Ailton podemos responder e teremos prazer e satisfação de responder para você. Então, muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe e aguarde o nosso próximo podcast. Um grande abraço, até o próximo. Grande abraço, até a próxima.